Em Gálatas capítulo 4, Paulo usa a palavra alegoria, referindo-se ao registro de Gênesis 16, com relação a Abraão com Agar e Sara. Uma alegoria é uma história ou narrativa na qual os personagens simbolizam ideias ou princípios. É uma história real com personagens falando e fazendo coisas. Quando essa história é uma alegoria, as pessoas e o que fazem são simbólicas. Representam ideias, conceitos, princípios. Agora temos a alegoria de duas mulheres. Algarismo Romano 1 diz Sara e Agar, a esposa e a concubina de Abraão, são uma alegoria de duas alianças. A aliança da promessa, que veremos, é a aliança da graça e a aliança da lei. Logo no começo, quero apresentar a vocês o pensamento central neste esboço e especificamente na mensagem falada. Esta mensagem começa com Gênesis 16 e terminará em Apocalipse 22. Esse pensamento central que eu vou passar para vocês tem o objetivo de funcionar como um guia. Onde estivermos, seja no esboço ou na mensagem, nós estaremos apegados ou sendo guiados por essa orientação, para que não percamos o foco. O pensamento central é uma única sentença, que inclui duas frases conectadas por um ponto e vírgula. Mas é uma sentença, uma única sentença, ok? O propósito eterno de Deus é produzir muitos filhos para a sua expressão coletiva. Ponto e vírgula. Essa é a primeira parte. Isso foi inscrito em vocês pelo Espírito que escreve. O propósito eterno de Deus é produzir muitos filhos para a sua expressão coletiva. Ponto e vírgula. Esses filhos são produzidos não pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. Esses filhos são produzidos não pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. Portanto, na primeira sessão, estaremos centrados em Sara. Sara, a mulher livre, simboliza a aliança da promessa, que está relacionada ao Novo Testamento, a aliança da graça. Nosso irmão Andrew falou ontem à noite de maneira muito clara, para nos ajudar a ver que o Novo Testamento, a nova aliança, promulgada pelo Senhor, é a continuação da aliança da promessa feita por Deus com Abraão em Gênesis 16. E Sara significa essa aliança da promessa, a aliança da graça. E aqui quero dar a vocês a definição de graça desta noite. Se nós compilarmos um arquivo
com passagens sobre a graça tirada do ministério, você terá um documento enorme, imenso. A definição de graça desta noite é a seguinte: graça é o Deus triuno processado, sendo tudo para nós e operando em nós para gerar Cristo para o cumprimento do propósito de Deus. Então, graça é o Deus triuno processado, Deus em Cristo como o Espírito, sendo tudo para nós. E então, operando em nós para gerar Cristo de nós, a partir de nós, para o cumprimento do propósito de Deus, que sabemos é ter a expressão coletiva dele mesmo. Naquela aliança, Deus prometeu que daria a Abraão o descendente, sem nenhuma intenção de que Abraão fizesse algo para obtê-lo. Esse era o pensamento de Deus. A promessa é cumprida pela graça. Sim, o descendente virá do seu corpo, de você mesmo. Mas você não precisa trabalhar para fazer coisa alguma para ter isso. Deus trabalharia algo nele para que ele gerasse um descendente para cumprir o seu propósito. Isso é graça. Há uma oração contínua no meu espírito enquanto estou aqui com vocês, que o Senhor supra graça para falar esta palavra, a graça para receber essa palavra, a graça para permitir que essa palavra opere em nós, que o Senhor, pelo menos, de uma maneira inicial, nos impressione com aquilo que a graça pode fazer. A graça pode gerar num vaso treinado e ganho. 2. Sara, como uma mulher livre, a esposa adequada de Abraão, é um símbolo dessa aliança da graça. Portanto, quando Abraão se une a Sara, em tipologia, Abraão está exercendo a fé, exercitando a fé, e Sara é a graça. Portanto, a fé está substantificando a graça para gerar Isaque. 3. O produto da promessa da graça, que é Isaque, é o descendente para o cumprimento do propósito de Deus. E o propósito de Deus é ter esse homem coletivo, à sua imagem, representando-o com sua autoridade. As coisas seriam tão simples se, com base na aliança, Deus simplesmente, ou Abraão simplesmente, tivesse esperado no Senhor pelo tempo da vida, indo até Sara para ter Isaque. Mas Deus, ele espera, ele tem uma vontade e tem uma maneira que é a graça para cumprir a sua vontade, e Deus tem o seu tempo, que frequentemente é muito mais no futuro do que esperávamos que fosse. Portanto, à medida em que os anos passavam,
Abraão, seguindo a sugestão da sua esposa, que naquela ocasião não estava simbolizando a graça, ele vai até Agar e produz Ismael. Agora, na alegoria, Agar é a lei. Abraão unir-se a Agar é uma atividade da sua carne. Nós vamos definir isso mais tarde. Carne. É uma atividade da sua carne para fazer algo para Deus. Então aqui temos duas opções. Cada vez mais, a aplicação espiritual deve tornar-se clara. Nós podemos ter sido verdadeiramente tratados na carne, não ter confiança alguma na carne, ter uma visão da graça e exercitar a fé para contatar o Deus triuno da graça e abrir para que essa graça faça aquilo que o Senhor quer, tudo que o Senhor quiser. Ou, se acharmos difícil esperar, podemos decidir agir. Então, algumas índoles, alguns caráteres acham impossível esperar. Você quer agir, fazer alguma coisa. Então, quando a carne está ativa, cooperando com a lei, e o resultado é Ismael. Então, agora estamos, Agar, na parte B, Agar, a serva, simboliza a aliança da lei. Agar, a concubina de Abraão, é um símbolo da lei. Por meio disso, vemos que a posição da lei é a posição de uma concubina. A aliança da lei, simbolizada por Agar, leva o povo escolhido de Deus à escravidão, o cativeiro da lei, tornando-os escravos sob a lei, separados da graça de Deus. Essa é a palavra de Paulo para as igrejas na Galácia. Eu vim aqui, proclamei Cristo crucificado a vocês, vocês creram nele, foram justificados, vocês receberam o Espírito pela fé, foram batizados em Cristo. Vocês são a família da fé, uma nova criação, mas algumas pessoas religiosas penetraram, vieram e disseram que vocês têm que guardar a lei, e vocês foram despertados. Paulo falou duas vezes isso, vocês desejaram isso. Há algo na carne de vocês que quer isso, que quer que digam a você o que fazer, que quer que haja um regulamento. Somos tão estranhos em nossa natureza caída, e como resultado, vocês decaíram da graça, se separaram da graça de Deus. Cristo é nada para vocês em sua experiência, na experiência de vocês. Portanto, Abraão, indo para Agar, ele se cortou da graça de Deus. Confiando em sua carne, eu ainda consigo fazer isso. Sara, eu não sou um jovem, mas eu ainda consigo. Boa sugestão a sua, Sara. Então, a Sara sugeriu. A Sara depois o condenou por ter feito isso, mas quem sugeriu foi ela. Abraão produzir Ismael por meio de Agar simboliza a tentativa do homem de cumprir o propósito de Deus pelo esforço da carne em coordenação com a lei.
Eu penso, quantos estão aqui neste salão? 4.500, 4.700? Mas pensemos em todos os crentes que estão na Terra. Quando Deus olha para nós e conhece toda a nossa história, quantas vezes nós tentamos fazer algo para Deus pelo esforço da carne, pela vida natural? Veja, você não está em Las Vegas esse fim de semana. Você pode até não ter dado uma fugida para Disneylândia no horário de revisão das mensagens. Vocês estavam aqui. Se você deu uma fugida, que o Senhor tenha misericórdia. O esforço da carne em coordenação com a lei. Podemos ver a lei em várias formas, rastejando por aqui. Alguns citam o ministério de maneira seletiva e do ministério eles tornam isso uma lei para outras pessoas. Podemos fazer leis para nós mesmos. Então o nosso esforço se coordena com isso. E se não conseguirmos gerar nada, não é tanto um problema. O problema é quando conseguimos gerar algo. Ismael. 4. Abraão gerou Ismael através de Agar por meio do seu esforço carnal e não pela graça de Deus. Uma decisão está aguardando você. Talvez não hoje à noite. Talvez não haja palavras que tentem extrair uma decisão. Isso é algo entre você e o Senhor. É como você viverá pelo esforço da carne ou pela graça de Deus. Em sua programação de leitura bíblica, deve ser um esforço da carne ou a graça de Deus. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Falar, eu quero viver pela graça de Deus, isso não é uma decisão, é um desejo. Por fim, algo vai acontecer conosco ou a nós, em nossa experiência, quando tomaremos uma decisão. Não é um voto, é uma decisão. Senhor, diante de Ti, eu escolho viver pela Tua graça. Agora, nós conhecemos o resultado de Abraão e Agar, que desagradou a Deus. Deus então ficou em silêncio durante 13 anos. E agora, na parte C, precisamos gastar algum tempo aqui, embora eu não acredite que a circuncisão espiritual seja o tema favorito de alguém. Mas sem isso, em nossa experiência real, Deus não tem caminho no nosso meio. Não importa que tipo de obra você faça. Veremos que a verdadeira circuncisão abre o caminho para que a graça flua. C. A promessa foi dada em Gênesis 12, 2, 7, 13, 15, 17, 15, 4 a 5. E a aliança foi feita em Gênesis 15, versículos 7 a 21. De acordo com a intenção de Deus, a aliança da promessa veio primeiro, antes da aliança da lei. Isso é um fato. É por isso que Paulo diz em Gálatas 3 que a lei não pode anular a aliança. Ele é Deus,
não tinha nenhuma intenção de introduzir a lei e de que o homem se esforçasse para guardá-la para o cumprimento do seu propósito. Somente o Senhor sabe quantos amados irmãos e irmãs em sua restauração, agora mesmo, vivem uma vida diária tentando, esforçando-se e até mesmo oram de maneira a pedir ajuda em suas tentativas e esforços. O Senhor não considera esse tipo de oração. Tentar, esforçar-se, trabalhar. Nós fazemos isso espontaneamente em nossa vida natural. Uma vez que você ouve algo, você pode decidir, eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. Mas a intenção de Deus não é essa. Deus não precisa da sua carne para cumprir o seu propósito. Ele não precisa da sua vida natural forte, da sua capacidade natural. O que Deus precisa são vasos redimidos e abertos para receber continuamente o fluir da graça. 2. O que Deus pretendia fazer originalmente era trabalhar-se no homem para cumprir o seu propósito por meio do homem. Não soa familiar isso? Na palavra de abertura da mensagem 1, agora eu faço uma pergunta, embora seja uma pergunta direta, ela é suave. Você está aprendendo a viver dessa maneira? Hoje, com relação ao Senhor, você disse, Senhor, tu queres trabalhar-te em mim. E estou aqui, baseado na tua redenção, a purificação do teu sangue. Estou aqui como um vaso aberto. Eu te entrego este dia, o único dia que eu tenho. Trabalha-te em mim o dia todo hoje. Virá o tempo quando isso não continuará sendo meramente um ponto no esboço, mas será a maneira como você vive. Você vive na economia de Deus. Você se aproxima dele como você é, baseado na redenção judicial. Você se abre para o seu resplandecer, limpa tudo que a luz expuser. Mas você quer o que Deus quer. Deus quer a oportunidade para se trabalhar em você hoje. E se você se consagrar, o Senhor então irá acelerar isso, colocando você em circunstâncias, fazendo com que você passe por situações que irão facilitar essa obra central de Deus. E você paga um preço. Porque os outros têm uma vida feliz, fácil. Eu ainda estou só. Não sei. O Senhor, na verdade, tem pouquíssimas pessoas com que trabalhar, para trabalhar na terra. Pouquíssimas pessoas que conhecem qual é a intenção original de Deus. É por isso que ele trabalhou em Abraão para ganhá-lo totalmente. E então, em sua economia, ele nos torna filhos de Abraão, filhos de Deus, repetindo as experiências dele. Temos de aprender o que é a carne, o que é o esforço da carne. Temos de aprender e concordar com Deus porque ele rejeita o resultado disso.
E então veremos, precisamos entender e estar dispostos a receber a resposta de Deus. E qual é a resposta de Deus a esse problema perene, duradouro, de crentes que que se esforçam ao máximo pela sua vida natural para realizar o propósito de Deus? Vamos ver isso na seção D. A aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15, de 7 a 21, foi confirmada em Gênesis 17, de 1 a 14, com a circuncisão. A circuncisão é o ponto de virada. No versículo 1, Deus revelou-se a Abraão como o Deus todo-suficiente, como o Todo-Poderoso, que é todo-suficiente. Ele é a fonte da graça para suprir os seus chamados com as riquezas do seu ser divino, a fim de que eles gerem Cristo como descendente para o cumprimento do seu propósito. Deus é tal Deus, todo suficiente. Contudo, o seu povo ainda tenta, pelo seu esforço próprio, fazer algo para ele. O que pode pará-los? O que pode salvá-los? 2. Em Gênesis 16, Abraão exercitou a sua carne para produzir Ismael. Em Gênesis 17, Deus ordenou a Abraão que cortasse a sua carne, acabasse com a sua força natural, a fim de que Deus pudesse vir e gerar Isaque por meio da sua graça. Precisamos de uma visão da carne. Do que estamos falando. E estou restringindo esse falar à carne, à experiência de lidar com a carne, no começo do terceiro estágio da experiência de vida. Portanto, por favor, tomem esse cenário e deixem governar a sua visão. Nosso velho homem, em Romanos 6,6, representa a totalidade do nosso ser tripartido caído. O nome do velho homem é eu, em Gálatas 2:20. Portanto, o velho homem foi terminado, o eu foi crucificado. A carne é o velho homem sendo expressado. Se a pessoa é um crente ou um incrédulo, um não crente, as ações, a expressão do velho homem é a carne. A carne, portanto, não é diretamente o ego, não é diretamente o velho homem, é as atividades do velho homem, como um todo. Agora, aqui, talvez eu esteja confrontando um conceito. A carne é maligna, é pecaminosa, é concupiscente. Ela é parcialmente correta. Mas, se limitarmos nosso entendimento à carne, a apenas as coisas negativas, na verdade não estaremos lidando com a carne, estaremos simplesmente repetindo o lidar com os pecados. Há algo chamado de carne boa. O velho homem quer fazer coisas que agradam a Deus, ser humilde, bondoso, diligente, fiel, seja o que for. E do ponto de vista de Deus, Abraão não estava exercendo a carne maligna, concupiscente, corrupta,
há aquilo que é chamado de carne boa. A minha motivação é produzir um descendente. Eu estou ajudando Deus a cumprir a sua promessa. Portanto, precisamos de luz, precisamos desesperadamente de luz. Se os santos não tiverem luz a esse respeito, eles ficarão presos no terceiro estágio da experiência de vida até o final da sua vida. A carne é o viver total do velho homem. Seja a pessoa esteja roubando ou ofertando, amando ou odiando, sendo paciente ou estando irada, seja o que for. E vale a pena mencionar por que Saul perdeu o reino. Samuel instruiu Saul a aniquilar os amalequitas totalmente, tudo que eles tinham. Então, em 1 de Samuel, capítulo 17, descobrimos que Saul poupou aquilo que era bom e ofereceu para Deus. E matou aquilo que aos olhos dele e aos olhos do povo era mal. Ele desobedeceu. Eu vou poupar o que é bom. Senhor, eu vou poupar a minha paciência, a minha capacidade de consertar as situações, seja o que for. Mas vou lidar com esse pecado que assedia. Então Samuel veio e disse para Saul: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O reino foi tirado de você. Ninguém reinará no reino vindouro e ninguém reinará em vida na era presente se não aprender a lidar com a totalidade da carne, como a expressão do velho homem. Portanto, o que temos com Abraão era a carne religiosa, a carne boa. E isso precisa ser exterminado de maneira que Deus possa vir e gerar Isaac pela graça. A graça será uma teoria para você até que a carne em você tenha sido tocada. Então, espontaneamente, a graça fluirá. E você começará a orar desde o seu mais profundo, diariamente. Senhor, hoje, Senhor, supre-me, por favor, com a tua porção da graça que eu preciso para viver hoje. Eu não consigo viver, eu não posso dirigir o meu carro. Eu não posso cuidar da minha família, Senhor. Eu não consigo amar a minha esposa, eu não consigo trabalhar, fazer o meu serviço. Eu não consigo ser um irmão, não consigo ser um treinando. Eu não consigo, eu não sou. Senhor, dispensa-te como graça para mim, diariamente, até que eu possa dizer com Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que sou. 3. O significado espiritual da circuncisão é se despir da carne. É cortar a carne, se despir do ego e do velho homem, mediante a crucificação de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, no despojamento do corpo da carne, na circuncisão de Cristo. Então, o que queremos dizer por circuncisão? Circuncisão
Ponto A diz: circuncisão espiritual é a aplicação constante da morte de Cristo à nossa carne. O que eu vou falar agora não é um método, mas eu tenho que dizer que é como você faz, mas não é um método. E isso funciona. Primeiro, começamos com Romanos 6,6. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Sabendo. Não é crendo, é sabendo. Ou você sabe, ou você não sabe. Se as irmãs não sabem, elas não vão fingir que sabem. Elas dizem, eu não sei. Não é tão fácil os irmãos admitirem que não sabem. Nosso velho homem está crucificado com ele. Isso é um fato. Todos nós neste salão fomos terminados na cruz de Cristo com o nosso Senhor. É por isso que Paulo podia dizer: estou crucificado com Cristo. O eu é o nome do velho homem. Esse é o primeiro passo. Sabendo disso, sabendo isso. Segundo passo, Hebreus 9:14 nos diz que Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Quando o Espírito foi composto na ressurreição de Cristo, a eficácia da morte de Cristo tornou-se um elemento no Espírito todo inclusivo. Portanto, o Espírito faz a ponte de 2000 anos. No Espírito está a eficácia da morte de Cristo. E agora precisamos ver isso. A eficácia, o poder da morte de Cristo está no Espírito. Ok? Terceiro passo. Você precisa reconhecer que a carne, reconhecer a carne quando ela está emergindo em você. Não apenas a carne negativa, ciúmes, ira, ódio, orgulho, concupiscência, mas a carne que está tentando suportar essa pessoa, a carne que está fingindo ouvir, a carne que está tentando ser humilde. Precisamos aprender pelo sentimento pela sensação do Espírito e pela sensação de vida em nós, que isso não é um rio fluindo em mim. Meu ser interior está me dizendo que eu sou orgulhoso. Portanto, você precisa conhecer a carne e reconhecer que isso é a carne, ok? Agora o que você faz? Você sabe que a carne é a expressão do velho homem. Você sabe que o velho homem foi crucificado. Você sabe que a eficácia da cruz de Cristo está no Espírito. E você também sabe que você está para expressar a carne. E essa parte é muito simples. Você invoca o Senhor. Você simplesmente invoca o Senhor. Não venha compor uma oração. Não venha falar, eu sei que o meu velho homem está crucificado no cruz e você fez isso pelo Espírito Eterno. Não, para. Quando Pedro estava se afogando, ele não falou, Senhor, o Senhor é aquele que anda na água, se você quiser, você pode me salvar. Não, nós devemos reconhecer que isso é a carne e falar, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Agora você está invocando. Você não está invocando em vão, você está invocando o Senhor para que o Senhor te salve. Ele sabe exatamente o que você precisa. Quando você o invoca, o Espírito flui para você. E o Espírito irá aplicar a eficácia da morte de Cristo à situação da carne.
Perdoe-me uma ilustração pessoal. Primeira vez que eu ouvi o irmão Lee falar sobre o espírito composto e a eficácia da morte de Cristo como um elemento, está tudo em você. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha nenhum entendimento inicial disso. Então, surpreendentemente, eu me surpreendi com ciúmes de um irmão. Eu achei que nós éramos companheiros, amigos. Então, se um pode fazer alguma coisa, ambos podem. E alguém pediu para aquele irmão fazer algo e não me pediu. Na verdade, nesse assunto eu achava que eu era até melhor do que ele. E eu senti ciúmes. Eu não consigo me lembrar de sentir tantos ciúmes como aquela vez. E eu tive que admitir, rapaz, você está com ciúmes do seu irmão. E os ciúmes é a carne. Portanto, eu era um iniciante nessa questão. Então, eu orei algo assim. Foi o melhor que eu pude fazer na época. Senhor, o irmão Lee nos ensinou que a eficácia da tua morte está no espírito composto. Senhor, eu creio nisso. Portanto, eu te peço, Senhor, que tu apliques essa eficácia ao meus ciúmes agora mesmo. E foi morto, o ciúmes foi morto, sumiu. Nunca mais aconteceu. Isso é real. Mas se nós falarmos, oh não, eu não tenho ciúmes de ninguém, eu não tenho ciúmes de ninguém, todos os irmãos são melhores do que eu estou tão feliz que você tenha pedido, eu aceito o tratamento do Senhor, porque eu não sou capaz de fazer isso. O quê? Você está querendo, está brincando? Seja honesto com o Senhor, fala, Senhor, eu sou ciumento, eu estou irado. Isso é a carne. E não é apenas no aspecto negativo, nós começamos por aí. Lidar com a carne 1.1, lidar com a carne 1.2. Eu estou tentando entender a minha esposa. Eu estou tentando fazer o que é impossível. Eu estou tentando fazer tudo isso. Isso é a carne. Eu lhes digo, a minha pressão sanguínea está subindo. Estou com a pressão. Eu estou com sintomas. Isso é a carne. É bom saber isso. E então o que? Gálatas 5:24. Aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Como você crucifica? Não por asceticismo, por você se esmurrar, negar a si mesmo. Aquele segundo pedaço de pizza que você pegou ali na cantina? Não. Mas percebendo, só eu posso aplicar o remédio. Então, claro, meu velho homem se foi. Eu posso dizer para os demônios, posso dizer, eles têm medo desta reunião. Posso dizer aos demônios e aos anjos malignos, nosso velho homem terminou, meu velho homem foi exterminado. Ele se foi para sempre. Isso foi testificado no nosso batismo. Eu estou crucificado com Cristo. A eficácia dessa morte está no Espírito. Eu admito que tenho um problema agora com a carne. E escolho não ficar aqui. Escolho invocar o Senhor. Eu preciso de um Salvador agora. E então o Espírito flui. O Espírito sabe exatamente onde ir, o que fazer. Aplica a eficácia da morte de Cristo. A carne é morta e a graça flui como um rio. Não é bom isso? Isso é boas novas. Não tenham medo da circuncisão. A circuncisão lida com a carne que tenta fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito por si mesma. O significado da circuncisão é se despir da confiança da carne. Não apenas a carne, mas a confiança na carne. O que vou dizer agora não é uma doutrina. É uma observação da experiência. O que pode quebrar a confiança na carne?
Em Filipenses 3:3, Paulo disse, nós somos a circuncisão. Nós que servimos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Não apenas a carne. É a confiança. É a confiança que você tem. Você pode achar que você consegue sair dessa situação, que você consegue manejar isso. Você é esperto, você consegue perceber, entender. É a confiança que você tem na carne. O que nos salva dessa confiança, essa é a minha palavra para vocês. Somente um fracasso nos salva dessa confiança. Um fracasso significativo diante de Deus. É assim que a confiança de Pedro na carne foi tocada. Não apenas pela luz, não apenas pela palavra. O Senhor disse uma palavra e não foi eficaz imediatamente. Então veio uma situação e Pedro teve um fracasso e ele estava negando o Senhor com maldição. E aí o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra do Senhor. Simão, Simão, Satanás pediu todos vocês para que ele vos penere como trigo. Eu vou deixá-lo fazer isso. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não falhe. E quando vocês se voltarem novamente, restabeleça os irmãos, confirme, fortaleça os irmãos. E então, sabemos como foi apresentado de maneira bela na mensagem 5, o comissionamento veio para pastorear, apacentar. Isso não é um ensinamento, apenas falhas, fracassos, apenas aqueles que foram quebrados em sua autoconfiança e então foram restaurados pela misericórdia do Senhor. Esses podem apacentar. Eles já não estão mais acima de ninguém, não são melhores do que ninguém. Eles jamais dirão, todos te esquecerão, eu jamais te esquecerei, estou preparado para morrer, eu sou absoluto, eu sou Simão, o cara. Não, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mesmo que seja difícil para mim dizer, Senhor, tu sabes. Então, a porta é aberta para que a graça venha como uma corrente incessante no seu ser. 4. A confirmação da aliança com a circuncisão diz respeito ao descendente e à terra para o cumprimento do propósito de Deus, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus, que o homem o expresse e o represente. Temos de ter Cristo como nosso descendente e como nossa terra. E para isso precisamos ser circuncidados e viver uma vida crucificada. Paulo diz, nele somos circuncidados. Nós somos identificados com essa oferta. O Cristo crucificado e ressurreto, ele foi crucificado e nele nós somos circuncidados. Por quê? Para o propósito de Deus. Não é para que você seja espiritual em si mesmo, mas para ter Cristo como descendente, para ter a sensação de que você tem Cristo sendo formado em você, pouco a pouco, dia após dia, habitando no seu coração. E a terra e tudo naquele livro, o Cristo todo inclusivo, começa a tornar-se realidade.
Talvez o Senhor ainda faça de você um Josué para que por você e através de você outros entrem nele. Mas a carne está no caminho. Isso é uma maneira de nós entrarmos nisso. Você foi salvo, precisa ter a certeza da salvação, lidar com o passado e consagrar-se ao Senhor. Então os tratamentos exteriores virão. Lidar com o pecado, lidar com o mundo, lidar com a consciência. Aqueles que estão se formando no treinamento, não é onde vocês estão. Vocês estão entrando no terceiro estágio. Todo o futuro de vocês depende do equilíbrio, mas eu lhes digo, nós não iremos simplesmente apacentar vocês, suprir vocês para passarem por essa situação. Nós vamos lutar para que vocês vençam. Mais cedo do que ocorreu conosco. Então o Senhor terá um caminho livre para cumprir o seu propósito. Quando a carne, o ego e o velho homem são terminados, a porta é aberta para Deus entrar e gerar Isaac. O Senhor está esperando, anelando isso. Cada cooperador, cada irmão líder na igreja precisa ser essa porta aberta. Há uma mensagem no estudo Vida de Êxodo, talvez seja a mensagem 11, onde o irmão Lee fala dos dois véus do tabernáculo. O véu interior que separa o lugar santo do santo dos santos representa a carne, e a coluna representa os irmãos e irmãs que estão identificados com o Cristo crucificado e que têm experiências da aplicação da cruz à carne deles. Como resultado, o véu na pessoa deles foi rasgado e, através deles, outros podem entrar na glória Shekinah de Deus. Através deles, há irmãos que são assim, há irmãs que são assim. É difícil explicar. Você os contata. É como se você tivesse passado através deles para dentro do Senhor. Que maravilhoso seria que por toda a terra, e que essa fosse a nossa situação. Quando o irmão Lee deu aquela mensagem, ele disse que a situação real é que os santos estão apinhados no lugar santo, porque a carne de tantos ainda não foi terminada. Se formos iluminados, compreenderemos que a melhor coisa que podemos fazer pela restauração do Senhor é desfrutar Deus e ser circuncidados. Desfrutar Deus introduz a graça, o suprimento, a circuncisão, repetidamente. Abre o nosso ser para que o Senhor tenha caminho para entrar e tenha caminho para atravessar e tenha caminho para sair. A única maneira do Senhor abrir novos países e novas cidades é com pessoas assim. E quando ele decidiu abrir a Rússia e o mundo de língua russa, ele enviou irmãos assim, cuja carne fora tocada. Então, o descendente e a terra foram produzidos. Ok? Continuamos. Pela graça do Senhor, temos tempo suficiente e espero que vamos ter ainda orações e um profetizar sólido que confirme. Algarismo Romano 2. Precisamos considerar Gálatas 4, 21 a 31, à luz da experiência de Abraão em Gênesis.
A situação era a seguinte: Paulo foi para a Galácia com seus cooperadores, pregou o Cristo crucificado, eles creram em Cristo, foram batizados nele, nasceram de Deus, se tornaram filhos de Deus, receberam o Espírito, se tornaram a nova criação. Então algumas pessoas religiosas muito fortes vieram visitá-los, falando: não, vocês não podem ouvir Paulo, Paulo é um herege, vocês têm de guardar a lei, vocês têm de ser circuncidados, os homens têm de ser circuncidados, vocês não são nem salvos, vocês não são salvos, vocês precisam ser circuncidados para ser salvos, vocês têm de guardar a lei. Então Paulo diz que ele era um apóstolo da parte de Deus e falou: eu estou espantado de ver como vocês se afastaram tão rapidamente da graça de Deus. Falou: voltem imediatamente. Paulo está lutando pela verdade do Evangelho, porque ele estava ali como Sara. Mas os judaizantes vieram e trouxeram Agar, cortando os Gálatas da economia de Deus, anulando a economia de Deus, e Satanás estava por trás, usando a lei e usando pessoas religiosas para afastá-los. E Paulo sabia que algo na natureza cai. As pessoas que estão na natureza caída são inclinadas para isso, desejam isso. Circuncidem. Não fiquem ouvindo essa questão de cruz, isso é místico demais. Isso aí é o jeito de Paulo falar. Cristo estava sendo anulado, a graça sendo anulada, a cruz sendo anulada. Isso era uma guerra. Essa é a situação que nós vemos agora em Gálatas 4. E isso vai nos ocupar por mais ou menos 15 minutos. Vamos entrar na essência disso. Quero ler os versículos para vocês, Gálatas 4, 21, 11. Tell me, you who desire to be under the law, 21 a 31. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Contudo, o filho da serva nasceu segundo a carne, mas o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças, uma do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois ela está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, a qual é nossa mãe. Versículo 28. Mas vós, irmãos, da maneira como vós sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a serva e seu filho, pois de modo algum o filho da serva será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, e sim da livre. Somos todos filhos de Sara. Ponto A. Em Gálatas 4, 21 a 31, Paulo nos diz que Agar significa a lei, simbolizada pela Jerusalém terrena, e que Sara significa a graça, simbolizada pela Jerusalém celestial. Agar e Sara representam 2 alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. A lei é uma questão do trabalho do homem com a sua habilidade de produzir algo, ao passo que a graça é Deus dado ao seu povo escolhido para produzir os muitos filhos. A aliança original que Deus fez com Abraão foi a aliança da graça. Nessa aliança, não há necessidade da habilidade ou esforço
esforço do homem, mas a necessidade da graça de Deus para produzir os muitos filhos. Essa aliança equivale ao Novo Testamento. Isso significa que a aliança que Deus fez com Abraão era, na verdade, o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma continuação da aliança que Deus fez com Abraão. O esboço fala por si mesmo. Aqui não quero acrescentar nada. B. O Novo Testamento é uma continuação plena da aliança da graça que Deus fez com Abraão para produzir filhos. O primeiro filho produzido por essa aliança foi o próprio Abraão. Agora estamos no Novo Testamento, que é a nova aliança, a aliança da graça. A continuação da aliança feita com Abraão. Ponto D. Os dois tipos de filhos gerados pelas duas alianças são diferentes em natureza. Aqueles gerados pela aliança da lei nasceram segundo a carne, e aqueles gerados pela aliança da promessa nasceram segundo o Espírito. Os filhos nascidos segundo a carne não têm direito de participar da bênção prometida de Deus, mas os nascidos segundo o Espírito têm pleno direito. Nós temos o pleno direito de desfrutar o Deus triuno processado e consumado. Você não tem que suplicar por isso. Esse é nosso direito. 3. Porque temos a graça, Cristo e o Espírito que dá vida, somos filhos segundo o Espírito. This Spirit is now in our spirit. Esse Espírito está agora em nosso Espírito e nos faz filhos segundo o Espírito. Essa é a revelação maravilhosa em Gálatas 3 e 4. Como aqueles que são filhos segundo o Espírito, devemos permanecer no cumprimento do desejo de Deus, desfrutando graça, Cristo e o Espírito todo inclusivo, como a bênção do Evangelho. Aqui preciso inserir uma pequena palavra para esclarecer, espero, essa questão de lidar com a carne. A carne tem um aspecto muito ativo, um lado muito ativo. Então, a pessoa pode ser muito ativa na reunião de oração, orando segundo a carne. Pode ser ativo no serviço, segundo a carne, e não saber disso. Então, a luz de alguma maneira vem, e esse amado ou amada percebe: oh, as minhas orações são tão na carne, na minha vida natural. Então, eles começam a limitar essa atividade. Então, eles vão para o lado passivo da carne. Então, não quero fazer mais nada. Eu não quero orar, eu não quero pregar o Evangelho, e eu não quero ir para o microfone, falar durante 30 segundos. A última vez que eu fiz isso fui exposto, não vou fazer mais. Agora você então vai para o lado passivo, que é pior ainda. Porque agora você é passivo na presença do inimigo, e o pecado e a morte pode abafar e afogar você. Há outro tipo de passividade, e eu recebi um e-mail de um irmão que naquela ocasião ele estava muito obstinado. Ele falou: a economia de Deus não necessita que façamos nada, Deus faz tudo por nós. Portanto, eu não concordo com essa palavra que temos de exercitar o Espírito. Exercitar o Espírito significa que estou fazendo algo, portanto eu não quero fazer algo. Então, esse irmão não ia fazer nada. Então, isso é reduzir
ao absurdo. Você fala, você não precisa vir para o treinamento, você não levanta, você não põe roupa, não toma banho, não faz a barba. Então você consegue de alguma maneira ir até tomar café no refeitório. Não, isso é ridículo agir dessa maneira. Temos de ver a diferença entre a atividade da carne e o exercício do Espírito. Em Gálatas, Paulo pode dizer em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus. Nesse contexto, anular a graça de Deus é ser ativo em tentar cumprir as exigências de Deus pela carne. Quando você faz isso, você automaticamente anula a graça. Isso equivale à palavra de Paulo em 5:4. Da graça decaístes. Você decai da graça. A graça é o próprio Cristo. Agora, por não permitir que Cristo viva em você, você está caído, separado da graça, e a sua situação de vida agora não tem o Cristo prático, a graça prática, porque você está tão ativo tentando fazer coisas. Portanto, você é iluminado e começa a lidar com essa carne ativa. E aí, você cai na carne passiva. E há uma palavra para isso. Paulo termina a epístola em 6:18, dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. A graça é com o espírito de vocês. Vocês têm de voltar para o espírito. Vocês têm de exercitar o espírito. Vocês precisam se abrir para receber a graça que está no seu espírito. E além disso, ele diz que em 5:16 e 18, 5:16, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar pelo Espírito é viver ativamente no Espírito, reagindo à unção interior. Em 5:18 diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, é o Espírito, e a propósito, o Espírito do Filho está agora em nosso coração, e esse Espírito é com o nosso Espírito, nos suprindo graça, e o que Abraão tem de aprender a fazer, e nós como filhos de Abraão temos de aprender também, é andar segundo o Espírito, ser guiados pelo Espírito. Isso é atividade, mas não é esforço próprio. É o nosso exercício para reagir, responder ao mover do Espírito e cooperar com o mover do Espírito. Esta última parte agora é tremenda, colossal. Não sei o que vai acontecer com a nossa mente, mas temos de completar esse cristal, ou pelo menos tentar nos próximos 7 minutos. Deixe-me tentar resumir para vocês. Paulo diz que não apenas que as duas mulheres são duas alianças, ele indica que uma é Jerusalém terrena e a outra é a Jerusalém de cima, do alto. Sara representa, significa a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Deixe-me tentar articular isso. Vocês têm Sara, que significa graça, e o Novo Testamento, a nova aliança da graça. Essa graça produz filhos, gera filhos. A graça gera filhos. De acordo com o Novo Testamento, os filhos constituem a Nova Jerusalém. De acordo com Gálatas 4, a Nova Jerusalém é a nossa mãe. O Pai é aquele que dá a graça. E a nova aliança, a graça em si é a mãe.
Nós somos os filhos born of this grace, nascidos dessa graça and we are the e components of the New somos os Jerusalem. componentes da Nova Jerusalém. Since the New Jerusalem Uma vez is que a our Nova mother, Jerusalém é a nossa mãe, the sons born os out from filhos the mother nascidos dessa mãe compose the mother. compõem a mãe. This is a putting together of the divine Isso thoughts. é juntar os pensamentos That's why we divinos. gotta go through Galatians 4, É por isso all que the temos way que to the New passar Jerusalem, por Gálatas 4 Revelation até 21, chegar à might Nova be verse Jerusalém. 5 or Apocalipse 6, 21, talks talvez about he will be versículos a 5 ou sign to 6, me. The New fala que Jerusalem is a ele será um composition of filho para sons. mim, a Nova Jerusalém. How are the sons produced? É uma composição de filhos. Como os filhos são produzidos? O pai é o que dá a graça, a mãe é o meio pelo qual nascemos na graça. Os filhos, por sua vez, compõem a Nova Jerusalém e a Nova Jerusalém é a mãe. Essa é a visão divina. É o melhor que eu posso fazer. Se vocês tiverem uma dúvida, eu quero ver como é que vocês vão lidar com esse teste. Creio que o encargo intrínseco foi liberado e somos gratos ao Senhor por isso. Gálatas 4 revela que a mãe dos crentes, que é a Jerusalém do Alto, a Nova Jerusalém, é a nova aliança da graça, simbolizada por Sara. A Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Jerusalém do Alto, é a nossa mãe, e essa mãe é a nova aliança da graça. A nova aliança é a nossa mãe, porque nos gerou como filhos da liberdade. Nascemos sob a nova aliança e a Jerusalém do Alto é a nossa mãe. Eu me lembro de ter visto, eu não vejo o irmão Clem, nós estávamos juntos viajando. O irmão Clem é um irmão, um afro-americano alto, bonito, e estávamos viajando juntos. E eu estava falando com alguém e disse, nós somos irmãos, temos o mesmo pai e a mesma mãe. Isso é uma realidade. Vocês não vão pôr nenhuma diferença de separação entre nós. Jamais você vai conseguir. Nós temos o mesmo pai e a mesma mãe. E nós adoramos o nosso pai e honramos a nossa mãe. Essa mulher é a nova aliança e a nossa mãe é a nossa mãe. E a nossa mãe é a graça de Deus. O pai é aquele que dá a graça. A graça é a aliança. A aliança é a cidade, a Jerusalém do Alto. A Nova Jerusalém, que é a nossa mãe. Os filhos produzidos pela mãe são os componentes da mãe. E a mãe retorna ao pai para ser uma com ele, tendo saído do pai e retornado ao pai como o destino. Resumidamente, Sara produz filhos e com os filhos eles tornam-se a Nova Jerusalém. Receber a nova aliança é guardá-la e vir à Jerusalém celestial e à igreja. A nova aliança, a Jerusalém celestial e a igreja são uma. A mãe dos crentes é a cidade que Abraão aguardava. Essa cidade é identificada em Hebreus 12, 22, que nos diz que chegamos à Jerusalém celestial, a esposa de Cristo e a mãe dos crentes neotestamentários, composta dos filhos de Deus que nasceram dela. Ao escolher Abraão, a intenção de Deus era levar a cabo sua economia, que é produzir muitos filhos, gerados pela graça, para constituir a Nova Jerusalém, sua expressão coletiva máxima e eterna. Nós terminamos como começamos. O pensamento central é que o propósito eterno de Deus é produzir muitos filhos para sua expressão coletiva. Esses filhos não são produzidos pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. E eis-nos aqui como filhos nascidos da livre. E como terminaremos? Quero terminar como Deus e a inspiração da Bíblia.
Quero que a última palavra dessa mensagem seja a bênção de Deus para a raça humana quando Ele falou a João. E essa última palavra é: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém. Agora, orem pela graça e vamos ter algum profetizar para tentar confirmar essa palavra.